O grande roubo de ouro ocorreu na noite de 15 de maio de 1855, quando uma remessa de rotina de 3 caixas de barras de ouro e moedas foi roubada da vanguarda do serviço entre a estação London Bridge e Folkestone enquanto estava sendo enviada para Paris. Os ladrões eram compostos por 4 homens, 2 dos quais William Tester e James Bardes eram funcionários da Southeastern Railway, SER, a empresa que administrava o serviço ferroviário. Eles foram acompanhados pelos planejadores do crime, Edward Agar, um criminoso de carreira, e William Pierce, um ex-funcionário da SER que havia sido demitido por ser um jogador. Durante o trânsito, o ouro era mantido em cofres ferroviários, que precisavam de 2 chaves para abrir. Os homens tiravam impressões de cera das chaves e faziam suas próprias cópias. Quando sabiam que uma remessa estava acontecendo, Tester garantiu que Bardes estivesse de guarda, e Agar se escondeu na vanguarda. Eles esvaziaram os cofres de 224 libras, 102 quilogramas, de ouro, avaliados na época em 12.000 libras esterlinas, aproximadamente equivalente a 1.416.000 libras esterlinas em 2023, e então deixaram o trem em Dover. O roubo não foi descoberto até que os cofres chegaram a Paris. A polícia e as autoridades ferroviárias não tinham pistas sobre quem havia realizado o roubo, e discussões se seguiram sobre se ele havia sido roubado na Inglaterra, no navio que cruzava o Canal da Mancha ou na parte francesa da viagem. Quando Agar foi preso por outro crime, ele pediu a Pierce que fornecesse fundos a Fanny, que é sua ex-namorada e a filha. Pierce concordou e depois renegou. Precisando de dinheiro, Kerr foi até o governador da prisão de Newgate e disse a ele quem havia cometido o roubo. Agar foi interrogado, admitiu sua culpa e testemunhou como testemunha. Pierce, Tester e Bardes foram todos presos, julgados e considerados culpados do roubo. Pierce recebeu uma sentença de 2 anos de trabalhos forçados na Inglaterra. Tester e Bardes foram condenados a transporte penal por 14 anos. O crime foi tema de uma peça de televisão em 1960, com Colin Blakely como Pierce. The Great Train Robbery, um romance do escritor e diretor Michael Crichton, foi publicado em 1975. Crichton adaptou seu trabalho para um longa-metragem, The Fast Great Train Robbery, com Sean Connery interpretando Pierce. Em 1855, a Southeastern Railway, SER, operou um serviço de trem-barco entre a estação London Bridge e Folkestone, na costa sul da Inglaterra. Ela fornecia parte da rota principal para Paris na época, com um navio a vapor ferroviário de Folkestone para Boulogne-sur-Mer, norte da França, e um trem para completar a viagem direto para Paris. O serviço funcionava às 8 horas, 11 horas e 30 e 16 horas e 30, havia também um serviço de correio noturno que saía às 20 horas e 30 e um serviço de balsa de maré. Periodicamente, a linha transportava remessas de ouro de comerciantes de ouro em Londres para suas contrapartes em Paris, elas podiam ser várias centenas de pesos por vez. O ouro seria embalado em caixas de madeira, amarradas com aros de ferro e com um selo de cera com o brasão dos negociantes de ouro em questão, Abel & Co., Adams Spellman & Co. e Messrs. Boult & Co. Os agentes que providenciaram o transporte do ouro, incluindo a coleta do ouro das 3 empresas e a entrega na London Bridge, foram Chaplin & Co. As remessas de ouro sempre seguiam no trem das 20 horas e 30. Em Boulogne, as caixas de ouro eram coletadas pelos agentes franceses Messageries Impériales antes de serem transportadas de trem para a Gare du Nord e depois para o Banco da França.
Como medida de segurança, as caixas eram pesadas quando eram carregadas na vanguarda, em Folkestone, na chegada a Boulogne e novamente na chegada a Paris. As vans dos guardas da empresa eram equipadas com 3 cofres ferroviários patenteados fornecidos pela Chubb e Son. Eles tinham lados de 3 pés, 0,91 metro, e eram feitos de aço de 1 polegada de espessura, 2,5 centímetros. O acesso ao cofre era feito pela tampa, que era articulada para acesso. O exterior tinha 2 buracos de fechadura, altos na frente. Cada um dos 3 cofres tinha o mesmo par de fechaduras, o que significa que apenas 2 chaves eram necessárias para abrir todos os 3 cofres. Cópias das chaves eram mantidas separadamente por funcionários do SER em London Bridge e Folkestone, e a empresa garantiu que nenhum indivíduo pudesse segurar as 2 chaves ao mesmo tempo. O idealizador do plano foi William Pierce, um ex-funcionário de 37 anos da SER que havia sido demitido de seu serviço após ser descoberto que ele era um jogador. Ele trabalhou como impressor de bilhetes em uma casa de apostas após deixar a empresa. De acordo com o historiador Donald Thomas, Pierce era um homem de rosto grande e um tanto desajeitado com um gosto por coletes chamativos e calças elegantes. Ele foi descrito como imperfeitamente educado. O turf era sua verdadeira escola. O ladrão e arrombador de cofres Edward Agar tinha pouco menos de 40 anos na época do roubo e era um ladrão profissional desde os 18. Ele retornou ao Reino Unido em 1853, após 10 anos na Austrália e nos Estados Unidos. Ele tinha 3.000 libras esterlinas em títulos de consolidação do governo e morava na área da moda de Shepherd's Bush, em Londres. De acordo com Thomas, o roubo cresceu quase inteiramente da absoluta autoconfiança e capacidade mental de Agar. James Bardes era um homem casado, econômico e respeitável que trabalhava na SER desde que ela começou a operar a linha Folkestone em 1843. Ele trabalhava para a empresa como guarda e frequentemente era responsável pelos trens que transportavam o ouro. Assim como muitos ferroviários da época, os salários de Bardes foram reduzidos conforme o boom ferroviário passou. Fanny Kerr, com 23 anos em 1855, era parceira de Agar e morava com ele em sua casa, Cambridge Villa, em Shepherd's Bush. Ela havia sido atendente na estação ferroviária de Tunbridge e foi apresentada a Agar por Bardes em 1853. Ela teve um filho com Agar e foi morar com ele em dezembro de 1854. William Tester era um homem bem-educado que usava um monóculo e tinha o desejo de melhorar sua posição. Ele foi brevemente empregado após o roubo como gerente geral de uma empresa ferroviária sueca. Ele trabalhou no departamento de tráfego na estação London Bridge como assistente do superintendente, o que lhe deu acesso a informações sobre o transporte de mercadorias valiosas e a escala dos guardas. James Townsend Saward, também conhecido como Jim, ou Jim, Depeman, era um advogado e defensor especial no Inner Temple. Suas atividades foram descritas por fontes contemporâneas como planejar e aperfeiçoar esquemas de fraude, cuja audácia ousada é igualada apenas por seu sucesso. Ele era o chefe de uma gangue de falsificação que praticava fraude de cheques há vários anos. Após ser demitido do SER, Pierce continuou a beber nos pubs e cervejarias ao redor da London Bridge, onde os funcionários da ferrovia também bebiam. Com o tempo, ele coletou informações detalhadas sobre os carregamentos de ouro para Paris, enquanto observava e planejava. Ele concluiu que um roubo só seria possível se ele obtivesse cópias das chaves do cofre.
Ele transmitiu seus pensamentos a Agar antes da visita deste último aos Estados Unidos. Na época, Agar se recusou a participar, dizendo ao amigo que o esquema era impraticável. Quando Agar retornou à Grã-Bretanha, os dois discutiram a possibilidade novamente e Agar disse que seria impossível fazê-lo a menos que uma impressão das chaves pudesse ser obtida. Pierce disse que achava que sabia como isso poderia ser arranjado. Eles perceberam que, para qualquer roubo ter sucesso, eles precisavam da assistência de um guarda viajando na van com os cofres e de um oficial com acesso às escalas da equipe e que soubesse quando os carregamentos de ouro seriam feitos. Foi nessa fase que Pierce recrutou Barnes e Tester para se juntarem ao grupo. Em maio de 1854, Pierce e Agar viajaram para Folkestone para observar o processo envolvido naquela ponta da linha, particularmente a localização e a segurança em torno das chaves. Eles passaram tanto tempo, e foram tão óbvios, em sua vigilância que chamaram a atenção da própria força policial do SER e da polícia do distrito de Folkestone. Como resultado, Pierce retornou a Londres e deixou Agar para assistir sozinho. Como parte de sua coleta de informações, Agar bebeu no Rose Inn, uma casa pública perto do pier, onde a equipe ferroviária também bebia. A dupla concluiu que uma das chaves foi carregada pelo superintendente da ponta Folkestone da linha, a outra estava trancada em um armário nos escritórios ferroviários no pier de Folkestone. Uma das chaves mantidas em Folkestone foi perdida em julho de 1854 pelo capitão Mullard da companhia de navios a vapor. O SER enviou os cofres de volta para Shub para que as fechaduras fossem recondicionadas e novas chaves fossem emitidas. O funcionário envolvido na correspondência com a empresa era Tester. Em outubro, o trabalho de Shub foi concluído e as chaves enviadas para o SER. Tester conseguiu contrabandeá-las para fora do escritório brevemente e encontrou Pierce e Agar em uma cervejaria na Tully Street, Londres, onde Agar fez uma impressão delas em cera verde. Tester ficou tão nervoso quando removeu as chaves que trouxe duas idênticas com ele, em vez de uma para cada fechadura. Os conspiradores ainda estavam sem uma das chaves. Agar, usando o nome falso de E. Archer, usou seus próprios fundos para enviar 200 libras esterlinas em soberanos de ouro na linha SER. A caixa de ouro, etiquetada como E.R. Archer, aos cuidados do Sr. Ledger ou do Sr. Chapman, foi enviada para Folkestone, onde Agar a recolheria. Agar recolheu o pacote no escritório da SER e observou enquanto o superintendente da empresa recuperava a chave do cofre de um armário no fundo da sala. Sabendo onde as chaves estavam armazenadas, no fim de semana seguinte Agar e Pierce ficaram em Dover, nas proximidades, e caminharam até Folkestone. Quando o barco chegou de Ballown, ambos os membros da equipe da SER deixaram o escritório para recebê-lo. Eles deixaram a porta destrancada quando saíram. Pierce entrou no escritório enquanto Agar esperava na porta como vigia. Pierce abriu o armário e levou a chave do cofre para Agar, que fez uma impressão de cera. A chave foi devolvida e os dois homens retornaram a Londres via Dover. Nos meses seguintes, Pierce e Agar criaram chaves brutas a partir das impressões que fizeram. Em abril e maio de 1855, Agar viajaria pela rota Folkestone quando Barnes estava de serviço 7 ou 8 viagens no total e afiaria as chaves até que funcionassem suavemente e sem esforço. Pierce e Agar então visitaram separadamente a Shack Tower, Lambeth, onde obtiveram 2 longos quintais, 220 lb, 100 kg, de chumbo. Eles também obtiveram bolsas de correio,
que podiam ser amarradas sob uma capa, e bolsas de carpete. Elas eram para transportar o chumbo para o trem e o ouro para fora dele. Em maio de 1855, os homens estavam prontos para realizar o roubo e só precisavam esperar um dia em que uma remessa de ouro estivesse ocorrendo. Tester alterou as listas de funcionários para garantir que Bardes estivesse trabalhando no serviço de correio noturno do mês para garantir que Agar tivesse acesso ao cofre. Um sinal foi arranjado pelo qual Agar ou Pierce esperariam do lado de fora da estação London Bridge todos os dias. Se uma remessa estivesse sendo feita, Bardes sairia da estação e limparia o rosto com um lenço branco para alertá-los. Ao mesmo tempo, Tester viajaria para a estação ferroviária de Red Hill e aguardaria a primeira parada do trem. Ele pegaria um dos sacos de ouro e retornaria para Londres. Em 15 de maio de 1855, enquanto Agar esperava do lado de fora da estação London Bridge, Bardes saiu da estação, enxugou o rosto com o lenço e voltou para dentro. Agar notificou Pierce e os dois homens compraram passagens de primeira classe para a viagem até Folkestone. Eles deram suas malas para Bardes guardar na vanguarda durante a viagem e, pouco antes do trem partir, Pierce sentou-se na cabine, e Agar entrou na vanguarda e se escondeu no canto, coberto pelo macacão de Bardes. Assim que o trem partiu da estação, Agar começou a trabalhar. Apenas uma das fechaduras estava trancada. Um funcionário do SER relatou mais tarde que normalmente apenas uma fechadura era usada e Agar logo tirou as caixas de ouro do cofre. Em vez de abrir a caixa pela frente, ele usou pinças para puxar os rebites das faixas de ferro que prendiam a caixa e usou cunhas no verso da caixa para abrir a tampa sem muitos danos visíveis. Ele removeu barras de ouro de dentro da caixa da Abellico, pesou-as com a balança que carregava na bolsa e colocou o mesmo peso de chumbo de volta na caixa. Ele pregou as barras de volta ao redor da caixa e então selou novamente um selo de cera na frente, usando um molde que ele mesmo fez, em vez de um dos selos oficiais dos negociantes de ouro. Ele deduziu corretamente que na estação mal iluminada de Folkestone, uma rápida olhada nos selos não mostraria nenhuma mudança. Ele conseguiu fazer isso antes que o trem chegasse a Red Hill, que ficava a 35 minutos de viagem da London Bridge. Quando chegou a Red Hill, Agar se escondeu novamente, enquanto Tester recebeu a bolsa contendo parte do ouro. Ele retornou aos escritórios do SER em Londres, conforme combinado, para que pudesse ser visto pelos colegas e dar a si mesmo um álibi para mais tarde. Pierce aproveitou a oportunidade para deixar sua carruagem e se juntar aos seus confederados na vanguarda. As outras duas caixas foram examinadas depois que o trem deixou Red Hill. A caixa de Adam Spielman & Co. continha centenas de águias de ouro americanas no valor de $10 cada. Elas foram pesadas e chumbo foi deixado novamente em seu lugar antes que a caixa fosse lacrada novamente. A caixa final, de Messrs Boult & Co., continha mais barras de ouro. Elas pesavam mais do que o chumbo restante que eles tinham deixado e muitos dos lingotes foram deixados para trás para garantir que não houvesse grandes diferenças nos pesos das caixas quando fossem pesadas posteriormente. Quando eles recolocaram as faixas na caixa final, ela estava danificada, mas eles a consertaram da melhor forma que puderam e a recolocaram no cofre. Os três homens então limparam a bagunça que tinham feito, principalmente lascas e gotas de cera, e se prepararam prendendo as bolsas de correio sob suas capas. Quando o trem chegou em Folkestone por volta das 22h30, Pierce e Agar se esconderam na van enquanto os cofres eram removidos pela equipe. Eles então deixaram a van e entraram na parte principal do trem,
passando até chegarem à primeira classe, onde ficaram sentados até chegarem a Dover. Quando o trem chegou a Dover, Percy e Agar desceram, pegaram suas bolsas de carpete cheias de ouro da van do guarda e foram para um hotel próximo para jantar. Agar jogou as chaves e ferramentas no mar antes que os dois homens retornassem a Londres no trem das 2 horas da manhã, que chegou por volta das 5 horas da manhã. No total, eles roubaram 224 libras, 102 quilogramas, de ouro, avaliados na época em 12.000 libras esterlinas. Quando o navio a vapor que transportava o ouro chegou a Boulogne, um dos tripulantes viu que as caixas de ouro estavam danificadas, mas, como a equipe de Folkestone não havia mencionado, não viu motivo para preocupação. As caixas foram pesadas na chegada a Boulogne, onde a caixa de Abela foi encontrada 40 libras, 18 quilogramas, mais leve do que em Londres, enquanto as outras caixas pesavam mais. Elas foram transportadas para Paris, onde foram pesadas novamente, com os mesmos resultados de Boulogne. Quando foram abertas, o chumbo foi encontrado e a notícia foi retransmitida para Londres. Quando o dia de trabalho começou em 16 de maio, Percy e Agar foram a uma casa de câmbio com algumas das águias americanas e obtiveram 213 libras esterlinas por elas. Em uma segunda casa, eles trocaram 200 delas para obter um cheque de pouco mais de 203 libras esterlinas. Os 3 comerciantes de ouro exigiram indenização pelo ouro perdido. A maior parte do ouro de Abel estava segurada pela SER, mas a empresa negou qualquer culpabilidade, alegando que o roubo deve ter ocorrido na França. As autoridades francesas apontaram que, como os pesos das caixas na França eram iguais e diferentes dos da Inglaterra, ele deve ter ocorrido no Reino Unido. Tanto as empresas francesas quanto as britânicas declararam que o crime era uma impossibilidade, de acordo com Thomas. Os jornais relataram que supõe-se que um esquema tão bem planejado não poderia ter sido executado na rápida passagem ferroviária de Londres para Folkestone. Bardes foi examinado, mas não considerado suspeito por causa de seus 14 anos de serviço à empresa. Tester foi visto nos escritórios da SER enquanto o trem ainda estava a caminho de Folkestone, então também foi descartado como um ladrão em potencial. Uma recompensa de 300 libras esterlinas foi logo anunciada em vários jornais por informações sobre o caso. Percy e Agar começaram a derreter as barras para criar novas barras menores de 100 onças, 2,8 kg, embora tenham ateado fogo brevemente no chão da Cambridge Villa quando um dos cadinhos rachou, derramando ouro derretido. As relações entre Agar e Ké se deterioraram nessa época, e ele saiu da casa deles para ficar com Percy enquanto eles continuavam a processar e descartar o lingote. 2.500 libras esterlinas em barras de ouro foram vendidas para Saward, agindo como uma cerca, e os lucros divididos igualmente entre Agar, Percy, Tester e Bardes. Bardes investiu seus ganhos em títulos turcos e ações na cervejaria Ridicule. Percy abriu uma casa de apostas perto de Covent Garden, dizendo aos amigos que havia ganhado o capital apostando na Salsebox na corrida de cavalos Street Leger Stakes com probabilidades altas. Tester colocou seu dinheiro em títulos espanhóis ativos. Em setembro, ele deixou o SER e se tornou o gerente-geral de uma empresa ferroviária sueca. Na época em que Agar se separou de Ké, ele conheceu Emily Campbell, uma prostituta de 19 anos, e os dois começaram um relacionamento. O cafetão de Campbell, William Humphries, ficou ofendido com a perda de seus ganhos. Para superar quaisquer problemas, Agar emprestou 235 libras esterlinas a Humphries.
Quando ele foi coletar o dinheiro devolvido, ele foi preso quando um dos associados de Humphreys lhe passou um saco de moedas. A polícia declarou que este era o produto de uma fraude de cheque na qual ele estava envolvido e ele foi acusado de acordo. Agar declarou que não sabia nada sobre a fraude e que estava tentando coletar o dinheiro que havia emprestado. Comparecendo ao Old Bailey em setembro de 1855 sob a acusação de falsificar e proferir uma ordem de pagamento de 700 libras esterlinas, com a intenção de fraudar, Agar foi considerado culpado e sentenciado ao transporte penal perpétuo. Aguardando o transporte na Pentonville Prison, Agar providenciou para que seu advogado, Thomas Vontner, usasse as 3.000 libras esterlinas que Agar tinha em sua conta bancária e as entregasse a Pierce com instruções de que deveriam ser usadas para sustentar Kay e seu filho. Pierce concordou, mas depois renegou por volta de meados de 1856. Desesperada por dinheiro, Kay foi ver John Weatherhead, o governador da Newgate Prison, e disse a ele que sabia quem estava envolvido no roubo de barras de ouro do ser. Uma investigação foi realizada em Cambridge Villa. A polícia metropolitana encontrou evidências que corroboravam sua história, incluindo as tábuas queimadas do assoalho, pequenas partículas de ouro na lareira e sob as tábuas do assoalho, e evidências de que a lareira havia sido usada em uma temperatura muito alta. Agar foi entrevistado em outubro de 1856, enquanto ainda estava em Pentonville, por John Rees, o advogado da empresa para o ser. Agar se recusou a responder a quaisquer perguntas, então Rees retornou cerca de 2 semanas depois e tentou novamente. Nesse ínterim, Agar soube que Pierce não havia cumprido sua palavra e, então, irritado com o engano de seu antigo parceiro, ele virou as evidências de Quinn e deu a Rees todos os detalhes do crime. Pierce e Bardes foram presos em 5 de novembro. Como Tester estava morando na Suécia, ele não poderia ser preso, mas foi informado de que a polícia queria entrevistá-lo. Ele retornou voluntariamente à Inglaterra em 10 de dezembro e se entregou ao Lord Prefeito. Em novembro e dezembro de 1856, as audiências ocorreram na Mansion House, presididas pelo Lord Prefeito de Londres em seu papel como magistrado-chefe da cidade de Londres. Nas 2 primeiras audiências, Agar não estava presente, mas foi levado ao tribunal no 3º dia. Quando questionado, ele confirmou a história que havia dado à polícia e identificou peças de evidência que haviam sido reunidas. Em 10 de dezembro, Tester compareceu ao tribunal, tendo sido demitido de seu cargo na empresa sueca. Quando o Lord Prefeito deu sua decisão em 24 de dezembro de que os 3 homens seriam julgados pelo roubo, Pierce disse: "Não tenho nada a dizer. Reservo minha defesa." Bardes e Tester declararam: "Não sou culpado." O julgamento ocorreu no Old Bailey entre 13 e 15 de janeiro de 1857, e recebeu ampla cobertura em jornais por toda a Grã-Bretanha. Bardes, Tester e Pierce se declararam inocentes. Agar deu provas contra seus antigos colegas novamente, e disse ao tribunal que ele era, nas palavras de Thomas, um criminoso profissional. Confesso que não ganhava a vida honestamente desde os 18 anos. As testemunhas incluíam o chaveiro John Chubb, os negociantes de ouro, agentes de transporte, funcionários do ser, funcionários da estação de London Bridge e Folkestone, um oficial da alfândega de Ballown, polícia ferroviária, taverneiros e hoteleiros. Todos corroboraram a história de Agar de que os 4 homens se conheciam, e estavam presentes juntos em vários estágios do planejamento e execução do crime. O júri levou 10 minutos para decidir sobre a culpa dos 3 homens,
Pierce de furto, Bardes e Tester de furto como empregado. O juiz, Sir Samuel Martin, demonstrou o que o jornalista Fergus Linane chama de uma admiração relutante por Agar durante seu resumo. O homem Agar é um homem que é tão ruim, ouso dizer, quanto ruim pode ser, mas que ele é um homem de habilidade extraordinária, nenhuma pessoa que o ouviu ser examinado pode negar por um momento. Algo foi dito sobre o romance conectado com o caráter daquele homem, mas deixe aqueles que imaginam que há algo grandioso nele considerarem seu destino. É óbvio que ele é um homem de talento extraordinário, que ele deu a este e, talvez, a muitos outros roubos, uma quantidade de cuidado e perseverança, 1/10 dos quais devotados a atividades honestas, deve tê-lo elevado a uma posição respeitável na vida, e considerando a atividade comercial deste país durante os últimos 20 anos, provavelmente o teria habilitado a realizar uma grande fortuna. Bardes e Tester foram ambos sentenciados a transporte penal por 14 anos. Pierce, como não era membro da equipe do SER, recebeu uma sentença mais leve de 2 anos de trabalho forçado na Inglaterra, 3 dos quais seriam em confinamento solitário. Tester e Bardes foram transportados a bordo do navio de condenados Edwin Fox em 26 de agosto de 1858, o destino era a colônia do Rio Swan na Austrália Ocidental. Bardes recebeu um bilhete de licença em dezembro de 1859 e um perdão condicional em março de 1862. Tester recebeu seu bilhete de licença em julho de 1859 e um perdão condicional em outubro de 1861. Ele deixou a Austrália em 1863. Agar permaneceu na Inglaterra por um pouco mais de tempo, sabe-se que ele foi mantido na prisão de Portland em fevereiro de 1857, antes de ser transportado para a Austrália em 23 de setembro de 1857. Ele recebeu seu bilhete de licença em setembro de 1860 e um perdão condicional em setembro de 1867. Ele deixou a Austrália para viajar para Colombo, no Ceilão britânico, em 1869. Um relato do julgamento foi publicado em 1857, com ilustrações de Percy Cruikshank, o filho mais velho do caricaturista Isaac Robert Cruikshank. A história do roubo pode ser encontrada em The First Great Train Robbery, escrito por David C. Hanrahan em 2011. Na edição de maio de 1955 da The Railway Magazine, o historiador ferroviário Michael Robbins escreveu um artigo sobre o roubo. Em novembro de 1980, o Journal of the Railway and Canal Historical Society publicou um relato escrito pelo historiador John Fletcher. Em 25 de dezembro de 1960, a série de antologia televisiva Armchair Theatre dramatizou o crime sob o título The Great Gold Bullion Robbery. Adaptado por Malcolm Oake e Eric Pace de uma peça do advogado-geral de Sparrow, e dirigido por John Llewellyn Moxey, estrelou Colin Blakely como Pierce, James Buff como Agar, Henry McG como Tester e Leslie Weston como Bardes. O escritor e diretor Michael Crichton produziu seu romance The Great Train Robbery em 1975. Sua introdução diz: The Great Train Robbery não foi apenas chocante e terrível, mas também ousado, audacioso e magistral. Um longa-metragem baseado no romance The First Great Train Robbery, 1978, apresenta uma versão altamente ficcionalizada do evento, retratando Pierce, interpretado por Sean Connery, como um cavalheiro mestre criminoso que eventualmente escapa da polícia.
O roubo também apareceu como um dos temas do romance de mistério de 2006 Kept by DJ Taylor. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.